todos, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Mate. Este é o podcast da Modern Age Trading e estamos precisamente no episódio 40. Excelente transição de passarmos para o podcast normal agora para as manhãs de Café com Mate. Pois bem, temos aqui em chamada então a Beatriz Botas. Hello. Bom dia a todos, como é que estão? Espero que estejam a adorar o Café com Mate tanto quanto nós. Exatamente, está a ser muito divertido. Pois bem, Bia, o tema de hoje, eu gostava de fazer uma pergunta, gostava de entrar um bocadinho num tema. A semana passada tivemos a ver então o mindset empreendedor e acho que dentro dessa questão do mindset empreendedor há uma grande pergunta que se deve fazer, que todos os empreendedores têm de ter, basicamente, esse chip. Como é que tu lidas com as perdas? Ok? E não estamos só a falar perdas no mercado, se bem que se quiseres também podes incluir isso, mas perdas também a nível de empresa. Aqueles recuos, aqueles passos atrás que às vezes se dão e depois tem que se dar aqueles 2 passinhos à frente. Como é que tu lidas com isso? É assim, eu posso dizer que lidar com perdas tem sido, ao longo da minha vida, um dos meus calcanhares daqueles, porque eu detesto perder, detesto recuar, detesto que as coisas fujam fora do meu controle. E por isso tem sido algo que eu tenho que trabalhar muito ao longo destes últimos anos, porque é absolutamente essencial para que uma empresa, ou mesmo na nossa vida, nós consigamos sempre ter uma vantagem competitiva face a todos os outros, porque ter sucesso, eu acho que até é relativamente fácil. Difícil é mantê-lo sustentável ao longo do tempo. E o que acontece na maioria dos casos é que quando existem as tais perdas e os recuos, existe falta de estoicidade, existe falta de força de vontade e de inteligência emocional para lidar com as mesmas e continuar em frente. Mas, para tentar explicar um pouco como é que isto tudo começou, eu lembro-me na faculdade e no secundário, quando eu tinha uma nota pior, era terrível. E o que eu fazia para mim própria, eu era altamente exigente comigo própria, eu tenho que dar o triplo ou o quádruplo, que é para, da próxima vez, ter a certeza que nada disto corre mal. Mas percebi que nem sempre não é de todo o melhor mindset. Porque se nós estivermos sempre na ideia que temos que fazer muito mais e temos que nos esforçar muito mais e ser muito melhores para conseguir colmatar o erro, parece que estamos a bater na mesma tecla e nem sequer deixamos ver as coisas por outro prisma. Muitas vezes também, quando nós temos alguma perda, parece que acontece tudo ao mesmo tempo. Eu não sei se contigo também acontece, mas quando algo corre mal, correm várias coisas mal em simultâneo. E eu conheci um toque, que era um pai de uma colega minha da faculdade, que é altamente conceituado, e na altura ele disse-me: Beatriz, um dos segredos para a vida e para seres bem-sucedida é preocupar-te com um problema de cada vez. Não vale de nada pensares em tudo em simultâneo, porque até há certas coisas que se resolvem por si só. Ou seja, se nós, ao tentarmos resolver tudo e colmatar todas as falhas em simultâneo, vai dar asneira. Se focarmos em uma de cada vez, algumas delas até podem desaparecer sem nós termos precisado de fazer alguma coisa. Depois, há outra forma de pensar que comecei a utilizar para a minha mente, que é transformar os não conseguis para ainda não consegui. Tive uma perda, ainda não alcancei o que queria. E o dizer ainda, em vez de não consigo, ou não vai dar, ou está tudo arruinado, esta ideia temporal de que ainda não dá uma certa esperança e uma força para nós continuarmos a dar a volta por cima. Okay. E a perceber, acima de tudo, que a perda é mais uma aprendizagem do que uma perda propriamente dita. Exato. E eu sei que nós
E eu sei que nós já tivemos momentos como estes, e aliás, até mesmo na história da Modern Age, em que acontece qualquer coisa que nós não estávamos nada à espera e tornamos o copo meio vazio num copo meio cheio. Exatamente. E vemos aquilo como uma oportunidade até de melhorar. É assim, confesso que em perdas no trading nem sempre se consegue ter este mindset, não é? Porque nós vemos o dinheiro a ir embora e custa-nos. Mas depois é pensar, se calhar, se eu aprender exatamente o que me levou a fazer isto, eu não torno a repetir e vou-me tornar ainda melhor. Exato. Eu tenho a minha ideia em relação às perdas. É assim, eu nunca fui de desistir de nada. E falando um bocadinho na minha experiência a nível de mercado, porque assim, eu nunca tive propriamente uma empresa com mais funcionários, etc., onde pudesse dar a minha experiência com base nisso. No entanto, já estou há algum tempo no mercado e posso falar um bocado sobre essas perdas. Nunca me passou pela cabeça, e já tive perdas muito dolorosas, nunca me passou pela cabeça, exatamente, desistir. Podia às vezes, com uma perda mais dolorosa, que até às vezes me pudesse ter posto numa situação financeira menos boa, e eu ter pensado, ok, está visto que isto não é para mim, vou desistir e vou pegar e vou fazer outra coisa. Nunca me passou isso pela cabeça. Eu sempre fui assim, ok, desta vez falhou, o que é que eu fiz de mal? Fiz isto. Ok, o que é que eu tenho que fazer melhor para a próxima? Isto. E as perdas, a mim, aquilo que me fizeram foi sempre me levaram a trabalhar ainda mais do que antes de as ter. Ou seja, eu estou num ritmo de trabalho, imaginemos, e quando eu tenho uma perda ou duas, ou algo que me faça ali psicologicamente ficar afetado com aquela perda, aquilo que eu faço é redobrar o meu trabalho em ordem a aprender com aquilo, pôr aquilo em prática, que é para daqui para a frente não voltar a perder da mesma forma. Mas nunca me passou pela cabeça desistir. Isso é algo interessante, porque assim, já encontramos, falando agora um bocadinho de trading, já encontramos várias pessoas que ao final de terem uma outra perda mais dolorosa, o que é que acabam por fazer? Bem, ok, isto não é para mim, vou desistir e dão-me froscas. No entanto, talvez realmente não seja para elas, pelo facto de desistirem. A única coisa que eu gostaria de ressalvar na tua prática é, às vezes, nós levarmos demais o querer que dê certo. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu nunca desisto. Eu sou mesmo de não desistir. No entanto, já dei por mim e na faculdade nós falávamos muito destes casos em empresas onde aquela expressão too big to fail, parece que uma pessoa dá tudo e continua a dar e não percebe que se calhar o que ela precisa fazer é um turnaround. Ou seja, não tem que ser daquela forma exata, não tem que ser pelaquela tua via. E lá por ser por uma via diferente não quer dizer que tu não consigas ser bem sucedido na mesma. E isto também é uma ótima forma de lidar com perdas. Porque eu antes, e isto foi uma evolução que eu tive, imagina, se eu metesse na cabeça que eu tinha que alcançar o objetivo X, e eu pensava, tem que ser desta forma, e eu matutava, e tinha que ser por aquela forma. E dava por mim a nunca chegar ao objetivo X. E como tu disseste, eu não desistia, e continuava a matutar, e às vezes essa cegueira, não é, eu não posso desistir, eu tenho que conseguir, levava aquilo a me saturasse de tal modo que quase nem tinha vontade de continuar, enquanto que, por vezes, parando, como nós já falámos que é importante por vezes fazer uma pausa, colocando-nos numa perspectiva de fora e olhar para o que nós queremos e perceber, ok, se eu quero X, mas por esta via não tenho conseguido X, e por outra, será que eu consigo X? Ou se calhar em vez de um X, um Y, que até consegue ser melhor que um X, e de repente até conseguimos ultrapassar aquela meta que tínhamos definido, e de uma forma muito mais rápida. E eu posso até dar esse exemplo com a Modern Age, por exemplo. Eu sempre quis trabalhar ou estar envolvida em empresas de consultoria financeira ou no mercado
de trading, seja do que fosse, de que ativo fosse, sempre quis. E, na altura, aquilo que me era vendido, entre aspas, na faculdade, era que tinha que ser através ou de grandes consultoras, ou de bancos, ou então de empresas desta determinada forma. Pronto. E eu trabalhava nas empresas, eu cheguei a estar contratada em algumas, e eu queria sempre mais e subir lá mais dentro, e não dava, porque tinha uma certa hierarquia. E eu insistia, eu tornava-me melhor trabalhadora, e chegava às vezes a um ponto quase de burnout, até que eu pensei, porquê que eu estou a insistir por aqui, quando eu já percebi que estas pessoas têm um ponto de vista muito fixo e que não vai ser alterado com a minha visão, porque não criar algo meu? É mais assustador. Mas se calhar eu consigo o sucesso ou o objetivo que eu tinha definido antes. E não é que até conseguir mais além que muitas das empresas por onde já tinha passado. Percebes onde eu quero chegar, João? Sim. Portanto, é importantíssimo nós termos objetivos, sim, mas não sermos cegos ao ponto de achar que aquele objetivo só consegue ser alcançado por uma via e só por aquela via. Não tem de ser assim. Yeah. Não tem de ser assim. Isso leva-me a outra pergunta. Pronto, falamos em não desistir e em procurar outra via. Mas e quando é que nós sabemos que é a altura de desistir? Porque assim, todos nós reconhecemos que há projetos que dão certo, há outros que não dão tão bem, e se nós pensarmos pelo mindset do empreendedor, o nunca desistir, o acredita sempre no teu projeto e leva as coisas para a frente, mas quando é que a pessoa tem que perceber que talvez aquele projeto ou não seja o momento adequado, ou não seja o projeto adequado, e que deve desistir? Já alguma vez pensaste nisso? Eu ponho muitas vezes a pensar nisso. Quando é que um empreendedor, quando é que alguém que está a criar algo tem que perceber que é o momento de desistir? Ou, não é? É um bocado contraditório, mas não sei se estás a perceber o meu raciocínio. Não, eu estou a perceber perfeitamente. É assim, na faculdade, na gestão, nós estudamos mesmo o limiar da rentabilidade, ou seja, até onde é que se justifica manter uma empresa aberta, não é? E manter uma empresa aberta não significa ter lucros. De todo, uma empresa pode não estar a ter lucros e, no entanto, continuar no seu limiar de rentabilidade. Eu não sei se vocês têm, uma ideia, mas nós temos numa empresa custos fixos e custos variáveis, certo? Pronto. E é a soma do custo fixo com o custo variável que dá o custo total, e a nossa receita deve ser igual, não é? Este é o ponto de equilíbrio para uma empresa estar bem, não é? Se for igual significa não estar nem a lucrar nem a perder. Mas, no entanto, nós sabemos que uma empresa há de ter sempre custos fixos, independentemente de fazer ou não fazer dinheiro. O que é que eu quero dizer com isto? Enquanto nós conseguirmos cobrir, portanto, isto numa perspectiva muito de gestão e economia, ok? De empresas. Enquanto nós conseguimos cobrir todos os nossos custos variáveis, os custos fixos nós já sabemos que os temos, ainda se justifica a continuidade de uma empresa. Agora, quando nós nos deparamos com prejuízo atrás de prejuízo, atrás de prejuízo, atrás de prejuízo, eu às vezes já assisti e estudei em casos na história de empresas irem completamente à falência porque não conseguem admitir que, já chega. Que a coisa não funciona. E isto pronto, numa empresa falando é olhando para os números. Pronto, olhando para os números. E quando nós olhamos para os números e percebemos, existem aqui várias estratégias que uma pessoa pode adotar. Pode fazer um rebranding, pode fazer um turnaround, que é de repente já nem sequer vender o mesmo serviço, pode tentar fazer uma diversificação ou um novo lançamento. Portanto, eu estou a ser muito, muito teórica com o que estou a responder, porque é efetivamente aquilo que aprendi na faculdade. Mas isto levando para a vida, para um assunto mais prático. Por exemplo, vamos imaginar que os nossos membros estão a fazer trading e estão a tentar perceber se vale a pena continuar ou não. Estão a aprender, continuam a aprender, sim. Podem não ter
até podem ter algumas perdas, mas aquilo que estão a aprender está a criar uma evolução tal que eles sabem que essas pequenas perdas de agora, no futuro, poderão tornar-se bons lucros. Então, vale a pena continuar. Aí vale a pena continuar. Agora, se eu tenho tido perdas, essas perdas não me estão a deixar aprender, eu não consigo ter o mindset para me aperceber-me de que isto leva tempo, que não é da noite para o dia, então se calhar aí convém parar um pouco, não é? E repensar. Exato. Essa era a próxima pergunta que eu te ia fazer, era se já tinhas conhecido alguém na parte do trading que tu sentisses que essa pessoa deveria desistir, ou pelo menos fazer uma pausa ou alguma coisa, mas a pessoa não, está naquele mindset de não desistir e continuar e continuar. Eu conheci um dos grandes traders em Portugal, de malta mais velha, portanto, e uma das coisas que ele me disse, quando eu tive felizmente a oportunidade de conhecer, foi que neste mercado, até se ser um trader profissional, temos de ter 3 grandes perdas, mas 3 grandes perdas. Ele dizia-me isto: quando tu ao fim da terceira grande perda tu conseguires dar a volta por cima, então tu és considerado um trader profissional. Eu ainda não tive a minha terceira grande perda, e quando ele diz grandes, não estamos a falar de uma banca de 300 euros ou 400, claro, como é lógico, não é? Pronto. Óbvio que isto também vai depender, não é, do que é que cada um tem. Para uma pessoa te perder 300 euros pode ser uma grande perda, mas não era nesse sentido, é estar tudo a correr bem e levar uma mocada. Eu ainda não tive a minha terceira, portanto, segundo ele, ainda não posso considerar um trader profissional, mas ele dizia-me isto e na altura eu fiquei louca, aquela sensação de eu assumo que muito provavelmente isto vai acontecer e não vou perder o ânimo com esta perda. Porém, conheci sim casos em que a pessoa tendo 1, 2, 3, 4 e eu achar, não continues porque tu não tens jeito para isto. E quando é que nós vemos precisamente que a pessoa não tem? É com o revenge trading, é com o aumentar stop losses desmesuradamente, retirá-los, é com o nem sequer seguir as próprias regras, ou ter um plano e de repente alterar o plano para justificar a continuidade daquilo. Exato. Ou, por exemplo, pronto, o revenge trading diz tudo. Para quem não sabe o que é o revenge trading, traduzindo à letra, portanto é negociação por... ajuda-me, João. É basicamente uma trade de vingança, ou seja, perdemos uma trade e para a próxima vamos ainda mais agressivos. Em vez de pegarmos e reduzirmos e ter mais calma, vamos ainda mais agressivos, que é para tentar recuperar aquilo que perdemos. E, no entanto, na maioria dos casos dá errado, porque atuamos de forma emocional. Mas há pessoas que dá errado uma, não aprendem, dá errado 2, não aprendem, dá errado 3, não aprendem, não aprendem. E, principalmente, essas pessoas são aquelas que eu vejo com uma veia para o gambling, não é? Yeah. E que, naturalmente, gostam de apostar. Ora, eu detesto apostas, detesto. Não sei se tu tens um gosto ou não, mas eu, por exemplo, ir para o casino, eu vi tanta gente estourar tanto dinheiro. Eu, se fosse para o casino, era mesmo só pela graça. E era tipo ganhei, Deus, nem que fosse 10 euros. Não queria mais. Agora, quem tem o gosto pelo jogo e por aquele risco, é assim, uma pessoa que seja extremamente risk lover, vai dar a geneira, mais cedo ou mais tarde, vai dar a geneira, porque ganham muito depressa, mas depois perdem mais e muito depressa também. Yeah. E já tive na Modern Age, aliás, nós já tivemos, eu não sei se tu te lembras de alguns casos de pessoas que eu tive mesmo que dizer, eu sinceramente acho que isto não é para ti. Yeah. Para. Porque é muito também isso, é que, assim como jogar futebol não é para todos, a nível profissional, o trading também não é para toda a gente. E apesar de agora estar um bocado na moda, o ser trader e saber analisar o mercado, etc., a verdade é uma. Provavelmente mais de metade do pessoal, daqui por 5 anos, já não vai estar neste mercado, porque vão perceber que não é para eles. Só 5%, não é? As estatísticas dizem só 5% é que
acaba por se manter Sim, ao fim. lá está, é um mercado, falando do trading, é um mercado onde apenas 5 a 10% de todos aqueles que estão no mercado é que conseguem de facto vencer o jogo. Na minha opinião, esses 5 a 10% são aqueles, em primeiro lugar, que não desistem. Ok? Exato. Também há que ver uma coisa, é que a maioria das pessoas entra no trading, e sabemos perfeitamente disso, e passado uns meses ou um ano, desistem. Epá, isto não é para mim. Ou perdem o ânimo, porque não estão a conseguir aquilo que queriam. João, peço desculpa de estar a interromper. Nós já tivemos pessoas a desistirem em 2 dias. Em 2 dias, imagina. 2 dias não dá para nada, gente. Como é que é possível conseguirem retirar conclusões em 2 dias? E depois, óbvio que tenho pena de algumas pessoas, ao fim de um tempo, desistirem. Depois, pronto, no outro lado da moeda, temos pessoas que estão connosco, por exemplo, na Modern Age desde o início e nunca deixaram e revolucionaram a vida deles. E agora isto, nem sequer, aliás, uns vêm como part-time e outros vêm até como full-time job. Mas é um grande sentido de perseverança. No entanto, eu acho que é importante perceber quando devemos mandar a toalha ao chão. É porque eu sei que o não desistir é importantíssimo. No entanto, nós temos que ser muito honestos connosco próprios, não é? E ao fim de um tempo perceber, é ou não é para mim, dá ou não dá mentalidade. E falo nisto para tudo. Por exemplo, para quem não sabe, eu entrei em medicina, foi a minha primeira escolha, e eu tive um primeiro semestre e eu percebi nesse primeiro semestre, não é para mim, não é. Apesar de haver coisas que me interessavam, claro, e haver toda uma perspectiva de carreira muito promissora, não era para mim. E eu não vejo aquilo como estou a desistir. Não, pensei, se não é para mim, se não funciona, então eu tenho que encontrar o que funciona e o que vai ser melhor para mim. E aqui eu não vejo isto como uma perda, mas o ensinamento, conheci-me melhor. Exato. Acho que exato. Esse mindset, essa forma de ver as coisas, acho que faz bastante diferença. Perceber o que é que é, o que é que não é. Exato. E eu acho que é a diferença na inteligência emocional. Portanto, não desistir é importante, no entanto, é altamente fulcral percebermos o que vale e o que não vale a pena. Tão simples quanto isto, porque se nós estivermos sempre a colocar energia em algo que não tem como acontecer, estamos a tirar oportunidades a tudo o resto. E olha, vou dar um exemplo muito simples, que eu acho que isto toda a gente vai entender, sem falar de empresas ou nada. Vamos falar de relações amorosas, namoros, casamentos. Às vezes vemos relações que estão anos e anos a quererem bater na mesma tecla, porque tem que dar, porque tem que funcionar, porque tem, e são altamente miseráveis. E com isso estão a fechar portas a... Nem tem que ser ou conhecer outra pessoa, pode ser ou conhecer uma outra profissão, conhecer uma outra área de vida que poderiam ter imenso potencial, ou irem viver para o outro lado do mundo que lhes iria dar muito mais experiência e mais felicidade. Isto que é uma coisa que é um bocado corriqueira, que são as relações amorosas, que acho que toda a gente na Modern Age já experienciou. Quantas e quantas vezes não existe isto de não desistir, e às vezes estamos a chegar a um ponto que não desistimos e não é eficiente para ninguém. É que é um não desistir ineficiente. Ora, isso não vale a pena. Portanto, quando nós, ao fim de um tempo, era este o conselho que eu daria, quando ao fim de um tempo continuamos a falhar over and over again e não existem melhorias nem substanciais, não existem ponto, vamos parar um momento e vamos pensar nesta estratégia que eu já utilizei aqui várias vezes como um turnaround, que é, traduzindo a letra, um dar a volta, um virar ao contrário. Um ponto de viragem. Um ponto de viragem e perceber,
Dá ou não dá? E sabes que em certos casais, e desculpa eu estar a trazer isto porque eu acho que é muito mais fácil falar disto porque às vezes no trading ou falando de exemplos de empresas, as pessoas não percebem tão bem. Às vezes até pode ser o que salva uma relação, que é quando nós nos pomos de fora e vemos, eu tenho estado a fazer isto, isto e o outro, e tenho estado a dar este outcome, mas porquê que não está a dar o que eu quero? Talvez porque eu tenho feito isto e o outro. E há uma frase que eu adoro utilizar, que é mesmo lema da minha vida, não sei se já partilhei em algum podcast, que é If nothing changes, nothing changes. Sim, já tinhas dito. É tão básico, é básico, é mesmo básico. No entanto, altamente fundamental, que é se nós estivermos sempre a fazer tudo com a mesma approach, nós não podemos esperar diferenças nos resultados. Exato. É um dos meus dilemas também. Se tu tens uma perda ou algo do género e vais para a seguinte sem mudar alguma coisa, não podes esperar um resultado diferente, não é? Não pode. Olha, e vou dar um exemplo da Modernet que as pessoas gostam de saber. Nós houve um período que nós tivemos a ter adesões muito inferiores, que foi há uns 2, 3 meses, porque estávamos a insistir num determinado tipo de approach muito profissional, muito clean, e a verdade é que com a evolução das redes sociais e com a forma como o mundo está montado, hoje em dia as pessoas querem a parte humana, querem conhecer, querem estar mais animados, e tudo passa pela rede social. Se estivermos, portanto, tudo numa perspectiva muito, muito académica, acabamos por não chegar a toda a gente porque não está a criar aquele vínculo humano, não é? Que é tão importante em nós, porque nós somos pessoas emocionais, e quando decidimos na Modern Age, vamos começar a partilhar mais feedbacks reais, vamos começar a ter mais contacto com os nossos membros e mostrar que falamos com eles, vamos mostrar quem são as caras por detrás do projeto, vamos abrir as portas até à nossa informação, não vamos guardá-la toda para nós. Ao fazermos esta mudança, de repente viramos do 8 para 80, viramos ter 20 adesões, 20, 30 adesões por mês, para passarmos a ter 100. Para vocês terem ideia, nós estamos a 18 de novembro e nós temos cerca de 115 pessoas em processo de adesão. Ora, isto nunca aconteceu na história da MAT. E porquê? Porque parámos de bater na mesma tecla e fizemos um refresh. Exato. Aprendemos com aquilo que estávamos a fazer, basicamente. Exatamente. Mas é preciso nós termos noção de que falhamos, de que podemos não estar a fazer as coisas certas, sermos mais humildes, não termos um ego muito elevado, para podermos parar e assumir. Isto não está a correr bem e a culpa até pode ser minha. O que é que eu estou a fazer de mal? Pronto. Se, por exemplo, mesmo mudando a perspectiva, nada se alterasse, então, se calhar, aí nós já teríamos que pensar numa coisa completamente diferente. Numa outra forma. Lançamento de um novo produto, um rebranding, o que fosse. Exato. Pronto. Sim, senhora Bia. Bom, pessoal, e assim vos deixo ficar, ok? Desejo-vos a todos em continuação, então, de um bom dia, bons estudos e boas trades.